Muito bem, vestibulandos da Universidade de Brasília, você que me acompanha aqui do PAS 1, né? Estamos aqui mais um encontro, hoje é o encontro 2 aí de revisão, resolução de questões aí das provas anteriores, né? E aí eu já quero começar aqui hoje, né? O encontro de hoje, para a gente então já resolver. A ideia é a gente bater um papo aqui em relação a mais ou menos aí 3 obras, né? Para que a gente possa conhecer como é que aconteceu aí, como foi o estilo de cobrança nas últimas edições, tá? Então vai ser importante aqui a gente, de cara, entrar na prova, conhecer e se acostumando com o estilo de prova, porque é isso que vai fazer a diferença, né? Isso que vai ser um diferencial aí na sua preparação, tá bom? E aí eu começo o dia de hoje, eu começo o encontro de hoje aqui com essa obra, que é uma das obras mais importantes que nós temos na matriz de vocês, tá? As obras de teatro, nós só temos duas, que é a Ifigênia em Aulis e a Advogada que Viu Deus. Hoje eu vou falar sobre a Advogada que Viu Deus, tá bom? E aí eu queria reforçar com vocês o seguinte: essa obra aqui é talvez a que mais caiu das duas que nós temos aí, mas se eu for olhar todas as outras obras da matriz, também ela entra no grupo das obras que mais apareceu. Então ela não está ficando de fora ultimamente da prova, assim, sempre está vindo uma questãozinha, com exceção da prova de 2021 que foi aplicada em 2022, que nós tivemos Ifigênia. Nas outras edições 18, 19, 20, ela sempre esteve presente, então certamente estará presente na prova de vocês também. E o custo-benefício é muito interessante, porque não é uma obra complexa de você analisar, levar para a prova o conhecimento e resolver as questões. Vocês vão perceber pelas questões que a gente for trabalhar aqui hoje, tá bom? Então, o que eu quero já destacar para vocês? Primeira coisa, nas obras de visuais, né, a gente tem ali um grupo bem diversificado, né? Nós temos pinturas, esculturas e tudo mais. Aqui nas obras de teatro, nas obras de artes cênicas, é muito tranquilo porque a partir mesmo do estilo de cobrança que a banca for trazendo, você vai mais ou menos direcionando o seu olhar ou percebendo qual é a tendência da banca de cobrança. E o que a gente tem percebido? No caso das obras de teatro, né, a gente tem percebido que a maioria das questões vão se concentrar nessa parte de você entender a lógica da história, ter uma noção interessante da história. Não é você decorar o texto, é você ter uma noção interessante da história e conseguir perceber se por acaso a questão trouxer um desvio na história, você conseguir captar se aquilo é certo ou errado, tá? E em linhas gerais, você captar algumas características, alguns elementos importantes da linguagem cênica ali para aquela obra e para a linguagem cênica como um todo, alguns fundamentos da linguagem cênica. Mas isso eu vejo que é muito tranquilo para você ir revisando pelas próprias questões. De maneira didática, as próprias questões que já foram cobradas vão te dar um norte nesse sentido. Ou seja, a resolver as questões anteriores, todas as cobradas dessa obra, ela vai te dar uma base boa para você entender bem o que tem lá na obra, de que maneira, de todas as possibilidades que a banca abordou, e até mesmo para você comparar com a outra obra, ou usar esse conhecimento para outra obra que é a Ifigênia em Aulis, que não caiu tanto quanto essa, tá bom? Então, vou jogar aqui na tela, vou colocar aqui, vou destacar aqui para ficar maior, para a gente visualizar aqui, o que nós temos, né? Para você que não fez a leitura ainda, eu vou até disponibilizar aqui no material para vocês, tanto lá no material da Hotmart, né? Vou disponibilizar lá quanto no Google Sala de Aula para a galera que está acompanhando só pelo Google Sala de Aula, que é o seguinte, pessoal, eu vou disponibilizar lá para vocês o texto mesmo, a íntegra, né, da peça aqui, ó, vou disponibilizar para vocês aqui para que vocês possam fazer o download da íntegra das falas, né? Não que você, vou ter que ler, decorar todo o texto ali, não. Você precisa dar uma olhada, e aqui eu grifei, tá? Não é tão grande assim, tá? Você vai perceber que a fonte, ela tá maior, são 51 páginas, mas se a gente colocasse uma fonte menorzinha, ia dar bem menos aqui. E você consegue ir passando porque a leitura ela é um texto de fácil leitura, não é um texto truncado, não é um texto difícil de fazer a leitura. Então a gente consegue ir fazendo a leitura
e a história ela é engraçada, né? Então a gente consegue avançar bem aqui no texto. Então eu vou começar pelo texto em si, passeando pelo texto, e retomando para a gente alinhar do que se trata a obra, mas vocês vão perceber que é uma obra muito tranquila, muito fácil de pegar, tá bom? Então, trata-se aqui de uma peça, né, de um grupo de teatro, né, da Companhia de Comédia G7 aqui de Brasília, tá? Que tá aí até hoje, né? São uns amigos ali, são, se não me engano, 4 amigos ali que compõem ali o grupo principal. E eles resolveram, então, num determinado momento aí da carreira, em especial ali 2013 mais ou menos, eles pincelaram, rabiscaram essa proposta e lá mais ou menos para 2012 eles reformularam essa peça aí e ajustaram e começaram a fazer apresentações aí, tá bom? Na época eles estudavam direito, né, e eles resolveram aproveitar situações cotidianas do universo jurídico para trazer aqui para a peça e escrever uma comédia satírica. Então já é uma primeira coisa que a gente tem que ficar de olho aí, tá, pessoal? Trata-se de uma comédia e uma comédia com a pegada satírica ali, tá bom? A peça, como vocês estão observando aqui, eu fiz essa ilustração, essa montagem aqui com as imagens, né? É uma peça que o próprio título, né, Advogada que viu Deus, o Diabo e depois voltou para a Terra, ela é uma peça que vai trazer isso como espaço, né? A gente vai ter a personagem principal aqui, que ela vai transitar por esses universos, né? Então a peça vai contar sobre a história do Jeová Pereira Mendes, que vai ser um jovem que vende a alma para o diabo para conseguir poder, né? Ele cresce, ele se torna ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Mas ao sentir que a morte se aproxima, né? Ele fica meio preocupado, porque esse acordo, né, que ele tinha feito era justamente, né, ceder ali a alma dele para o diabo ali, e como ele já tá velho ali, ele já começa a preocupar porque vai ter que cumprir esse acordo, né? E aí ele contrata, né, ele resolve convocar a advogada, ele contrata a melhor advogada que ele conhecia naquele momento, que é a Maria Vitória, para realizar a sua defesa. Tá? Então a história se dará em torno da jornada dessa advogada tentando realizar a defesa ali do Jeová Pereira Mendes, tá bom? O Jeová Pereira Mendes, ele vai aparecer mais no início e no final da peça. Então ele vai aparecer no início para justamente introduzir esse contexto de preocupação dele e de convocação da advogada, então tem um diálogo inicial, e lá no final ele retorna para saber o resultado da jornada da advogada. Então a gente tem a aparição aí do Jeová mais no início e no final, tá? Ele vai aparecer ali mais nesses dois momentos, tá certo? O que mais que nós temos aqui, pessoal? A gente tem o seguinte, a peça, se a gente for observar aqui, e aí eu sempre gosto aqui de trabalhar com vocês aqui já indo no texto em si, né? A peça ela vai reunir, como eu falei, um compilado do universo jurídico com questões cotidianas, por isso ela vai trazer aqui uma espécie de comédia satírica, tá? Muita gente vai colocar que a maneira como ele escreve vai lembrar muito Gregório de Matos nas suas obras satíricas mesmo ali, né? Gregório de Matos a gente sabe que é obra do primeiro ano, né? Os poemas selecionados do Gregório de Matos. Toda a prova tem pelo menos um poema lá do Gregório de Matos, né? E ele vai trazer aqui uma pegada e de certa forma alfinetadas em instituições públicas, o judiciário, instituições religiosas, a questão do poder, a questão da busca incessante pelo poder a todo custo, a governo, tudo isso nós teremos ali no decorrer dessa trama, né? Além de correlações, assim, em dado momento lembrar a literatura de Cordel, a Lenda de Fausto, Divina Comédia do Dante Alighieri. Isso nós teremos a obra flertando um pouquinho com essas obras clássicas aí, tá bom? Mas o que a gente tem que avançar, né, pessoal? Observar mais ou menos do que acontece, como é que funciona aqui a história. Então, o que nós temos lá? Nós temos no próprio documento que vai trazer aqui no roteiro, nós teremos aqui uma introduçãozinha e ela vai falar muita coisa do que eu falei para vocês, ou seja, essa introdução que eu fiz, ela está no próprio roteiro aqui, né? Ela vai falar sobre a história da doutora Maria Vitória e tal, né?
que após aceitar uma causa extremamente surreal para anular o pacto com o diabo, em sua jornada para salvar a alma do seu cliente, passa por um inferno burocrático similar à primeira instância, né? Estuda para conseguir a carteira da ordem celestial, consegue autorização para entrar no céu e lá consegue absolver Caim da morte do irmão, Abel, uma referência bíblica aí, antes de enfrentar o próprio diabo em um embate jurídico de proporções épicas. Isso aqui é um resuminho, né? Uma sinopse aqui do que se trata. Então, se você pegou essa parte aqui, já é meio caminho andado. Se você fixar, né, no qual vai ser o percurso, já é meio caminho andado. É uma advogada, então, que vai ser contratada pelo ministro, e o ministro tinha vendido a alma ali para o diabo, e ela vai tentar salvar a alma dele, e ela vai mergulhar nesse universo para tentar fazer a sua defesa. Para isso, ela vai precisar intimar o diabo, por exemplo, e aí lá ela vai descobrir que ela vai ter que ir para outras instâncias, então ela vai ter que ir para o céu, e para isso vai ter pré-requisitos. Então, essa é a lógica da história ali. A gente percebe essas conexões que eu falei para vocês, o da lenda de Fausto, né? E fora isso, nós teremos, pessoal, uma coisa que aqui já é importante para a gente. O próprio texto aqui está trazendo, ó, que a obra, ó, ela vai trazer aqui bastante participação da plateia. Pessoal, participação da plateia na obra, essa interação do público com a plateia, nós vamos chamar de quebra da quarta parede, tá? No espaço cênico, nós temos, em regra, as peças elas funcionando no espaço cênico com 4 paredes, tá? O ator, né, a atriz ali, os atores vão encenar a peça como se não estivesse enxergando a plateia. Então, eles precisam mergulhar na trama e fazer com que a plateia mergulhe também na trama e acredite no que está acontecendo ali. E para isso, normalmente, eles têm aquele olhar distante, aquele olhar não direto para as pessoas da plateia e não há uma interação. Isso é a regra, isso é o clássico, tá? E nós teremos essa obra em especial trazendo uma pegada já mais contemporânea, uma pegada que vem do Bertolt Brecht, principalmente, que é a questão de um teatro mais didático, um teatro que vai trazer uma reflexão crítica para a plateia e que nisso a plateia precisa romper com essa quarta parede e de maneira que ela participe, né, de que ela interaja. Hoje em dia, por exemplo, stand-up comedy, né, a gente percebe aí uma interação muito direta e que o teatro cada vez mais, principalmente nas peças, dependendo do perfil da peça, peças mais para o lado da comédia, elas vão trazer essa pegada de interagir com o público. Quando a peça interage, nós temos a quebra da quarta parede, tá? Lá no terceiro ano, a gente vai falar mais sobre isso aí, inclusive, mas aqui nós já temos esse indicativo no próprio trecho aqui, no próprio roteirozinho aqui da peça com as falas, tá? Ele já diz que haverá bastante participação da plateia e músicas criadas pelo próprio grupo, principalmente quando você tem a transição, né, de um ato para outro, de uma cena para outra, a gente tem essas interações e nós temos as músicas acontecendo, tá? Principalmente essa participação da plateia, quando entra um personagem novo em cena, quando ele sai, no meio ali, ele vai interagir com a advogada ou a advogada com a pessoa que estiver lá em questão e haverá essa brincadeira com a plateia também, tá certo? Então, beleza. E aí, pessoal, eles até destacam aqui na peça que o processo de criação ele foi acompanhado de entrevistas, né, de grandes advogados, representantes de alguns maiores escritórios sediados em Brasília, bem como tivemos a oportunidade aqui, eles estão dizendo, né, de entrevistar ex-ministros do Supremo, juízes e procuradores e demais profissionais da área jurídica. Então eles tiveram todo um cuidado de entrevistar, de fazer um laboratório ali no meio jurídico também, para tentar agregar e fazer uma brincadeira, encaixar melhor ali, trazer mais próximo ali do que eles estavam propondo, tá? Ó, até além de ler livros relacionados ao tema, frequentar ambientes típicos da profissão, o G7 tem 2 artistas formados em Direito, né? O Rodolfo e o Frederico. Então, de cara, nós temos 2 atores ali, 2 integrantes do grupo que são formados em Direito. Fora isso, eles fizeram todo um laboratório, todo um trabalho de pesquisa em cima para poder
construir uma peça mais robusta, né? Então, o próprio texto lá, o próprio documento vai trazer aqui quais são os personagens, tá? Então, perceba aqui, ó, o nome de cada personagem e o ator associado, né? Então, a gente percebe aqui, ó, por exemplo, o Filipe, né? O Filipe, ele será o Abel, lá do Abel e Caim. Ele será também aqui, ó, o Atendente 2, lá do Inferno. Ele será o enfermeiro, será o Rafaelzinho. Então, veja que não é um número grande de atores, né? Então, eles vão se revezar representando personagens diferentes. Isso, pessoal, já foi até perguntado em prova e nós vamos ver depois nas questões. Isso já foi perguntado lá para vocês, tá? Se ele representou, se eles representariam pessoas diferentes ou se cada ator ali representaria apenas um personagem, tá? Aqui claramente a gente percebe, por exemplo, que a advogada, ó, ela é interpretada por todos os atores, tá? Então, num dado momento é um ator que está representando a advogada, num outro momento é o outro ator que está representando a advogada. Ou seja, ela não será representada por um único ator aqui do grupo G7. Né? Além dos outros personagens também, né? Há um revezamento e um rodízio a cada ato, há essa troca ali. Beleza? Então, pessoal, ó, aqui tem essa lista, você não precisa decorar nada disso, você só precisa entender mais ou menos como eles construíram. Então, primeira coisa, a advogada não é representada por um único ator, há um revezamento ali dos atores interpretando a advogada, né? E nós teremos isso acontecendo também com outros personagens aqui, um rodízio ali dos atores. O desenho, o esqueleto da peça, o documento traz também, ó, ele fala que nós temos ali um prólogo, aqui uma abertura, uma introdução, né? Aqui com a música tema. E aí nós temos aqui os atos da peça sendo colocados na forma de artigo, né? Já que a gente está falando do universo jurídico, eles trouxeram aqui na forma como se fosse de uma lei. Em vez de colocar assim, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, que são as divisões ali da peça, eles colocaram artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, 5º, 6º, né? 6º, artigo 6, inciso 6, parágrafo 6. Aqui uma referência a 666, né? Porque aqui vai ser um duelo com o diabo, né? Vai ser um encontro da advogada com o diabo ali para tentar vencê-lo, né? E aqui a gente tem o artigo 7º, né? Que aí, ó, ela descansou, a volta para a terra. E aí nós temos no final um epílogo ali com a música tema corrigida, né? Aquela música tema lá de cima, ela volta aqui no final, né, ajustada a partir do que aconteceu. Então veja que em cada artigo ou cada ato aqui, nós teremos uma situação, nós teremos uma busca ali, um momento ali da advogada. Então nós temos aqui, no primeiro momento, a gente percebe aqui, no artigo 1º, a aceitação da causa. Nós temos no artigo 2º, inciso 1º, a primeira instância, que é quando ela chega lá no inferno e ela vai transitar por lá para tentar intimar o diabo, né? E o artigo 3º, parágrafo único, o exame de ordem. Ela vai ter que participar do exame de ordem para poder conseguir uma autorização especial, para poder advogar ali, para poder ter acessos, né? Então, daqui ela vai passar, né, por esse exame de ordem, vai descobrir isso lá na trama, para poder subir para o Supremo Tribunal Celestial. Olha a brincadeira aqui com o Supremo Tribunal Federal, né? Há uma brincadeirinha aqui. E quando ela chega lá, antes mesmo dela ter o encontro, né, de Deus ali intimar o diabo, né, colocar o diabo na jogada, eles vão propor ali, né, será proposto para ela um primeiro desafio, ou um favor, né, que é o julgamento de Caim, né? E aí a gente vai ter uma inversão do que acontece na história bíblica, né? Não uma inversão, mas um irmão mata o outro, né? E aí ela vai inocentar o irmão que comete o crime, né? Ela vai ter que defender, tentar inocentar o irmão que comete o crime, né? E aí a gente tem de fato aí a essência que vai ser o duelo dela com o diabo, né? E aí a gente vai ter as argumentações de ambos os lados e a partir daí nós teremos aqui a volta para a Terra, tá? E aí nós teremos aqui
a questão da música tema retomando e sendo corrigida, tá certo? Então vamos lá. Então avançando aqui só para a gente perceber, só para que a gente então consiga visualizar. Ludmila está chegando aqui. Oi, Ludmila, tudo bem? Bom dia. Estou aqui transmitido em 3 lugares diferentes aqui. Seja bem-vinda. Estou falando aqui hoje só para resgatar para você, pessoal que está nas outras turmas aqui acompanhando. Eu estou fazendo aqui uma revisão de uma das obras do Paz UNB, que é a obra da peça teatral chamada Advogada que Viu Deus, o Diabo e Depois Voltou para a Terra, que é uma das obras mais cobradas no primeiro ano para quem quer ingressar na Universidade de Brasília. Então é isso que eu estou retomando aqui, justamente para mostrar as questões que foram cobradas nas provas anteriores, beleza? Então, avançando aqui, ó, eu estou mostrando o texto da peça. Então, o texto da peça aqui, e para o pessoal que está acompanhando aqui nas outras telas também, eu já mostro direto aqui o texto da peça para que a gente possa ter uma noção de como é a estrutura de uma peça teatral, principalmente na maneira como eles fornecem para a gente, né? Como eles disponibilizam. Não é preciso decorar isso aqui, basta ter uma noção da história. E aí aqui a gente estava justamente tentando entender qual que é a lógica, qual que é o contexto da história, tá? Então vai ser uma história que vai ser uma advogada, que vai ser contratada por um ministro, né? E aí essa advogada ela vai ter uma aventura, então, né? Porque a causa vai ser defender ali esse ministro. Ele tinha feito um pacto, né? E aí e vendido a alma dele, e ela vai ter que desfazer esse pacto, né? Se aventurando ali em outros universos, né? Então a peça ela vai ser destacada na forma de uma lei. Ela vai ter então 7 pedaços, a gente pode pensar assim, são 7 partes que nós temos na peça. E aí dessas 7 partes, cada trechinho aqui vai ter um acontecimento. Em cada parte dessa, dentro do texto, a gente vai ter os acontecimentos e as falas dos atores. Então aqui no prólogo ele vai trazer toda a ambientação. Então ele traz aqui, ó, quando vai entrar aqui, fazer essa introduçãozinha, antes mesmo da fala dos personagens, nós teremos aqui, ó, toda a ambientação. Então fala, ó, com a cortina fechada, um ator vai à frente do palco falar com a plateia. Então aqui está todo esse direcionamento, né? E aí, ó, ele vai destacar aqui, mais ou menos, o arauto 1 aqui vai falar, né? Boa noite, senhoras e senhores. Né, o G7 orgulhosamente apresenta o espetáculo A Advogada que Viu Deus, o Diabo e Depois Voltou para a Terra. Divirtam-se bastante, tirem muitas fotos e batam muitas palmas. Então alguém vai chegar lá e fazer a apresentação da peça, e aí a cortina se abre com a cena inicial. E aí ele até destaca, ó, a cortina inicial se abre, a cena inicial é bem iluminada, com muitas cores. Então é aquele lance do teatro, né? Alguém chega, apresenta, fala boa noite, e aí os atores aparecem em cena ali para começar a peça. E aí nós temos aqui, logo no início, né, meio que uma apresentação, né? Tem a musiquinha inicial, e aí a gente tem aqui os primeiros momentos das falas, tá? Que vai ser aqui essa parte da festa infantil. Tudo começa quando a advogada estava na festa do seu filho, tá? Então ela está aqui na festa do Rafaelzinho, e aí essa advogada, então, ela é chamada durante essa festa do filho dela, né? Então aqui tem as falas dos personagens, né? O filho dela fala, outra pessoa vai e fala aqui, e aí você já tem uma música entrando aqui falando do aniversário do filho dela, né? Então tem a tia que fala, né? Um tio, e por aí vai, o Rafaelzinho, que é o filho dela, fala. E aí, na sequência, mais para o final aqui, nós temos então a transição do início daquele prólogo para o artigo 1º, que é quando ela é convocada para por esse cliente para aceitar a causa. Mas antes disso, perceba o seguinte: quando você tem essa fala inicial, esse prólogo, a gente tem aqui um blackout. Esse blackout vai ser o quê? Fechado as cortinas, né? Então você tem uma primeira cena, a cortina se fecha, vem o blackout aqui, aparece então a nova cena, o novo momento, o outro ato, que aqui vai ser o artigo 1º, a aceitação da causa. Nessa parte aqui da aceitação da causa, o que nós temos? A gente vai ter aqui a cena, a descrição da cena, né? Então a cena se inicia com uma suntuosa biblioteca particular ao som de ópera,
e aí você tem aqui o ministro, né, fumando um charuto, e aí a advogada chega, né, a secretária dele fala que a advogada chega ali, e aí a advogada chega e tem o diálogo entre eles, né? Então o ministro pede para a advogada entrar, e aí a advogada vem toda formal, conversando com ele. Há todo um exagero aqui na peça, no diálogo, né? Há um exagero aqui na fala deles, no sentido de que a gente tem aqui aquele juridiquês, por se tratar de uma advogada e de um ministro, eles meio que vão exagerar em vários momentos aqui no juridiquês, e a peça, por ser uma peça que é uma comédia, ela vai tentar exagerar justamente para tornar engraçada aqui a peça. Então, a gente tem aqui ó, a advogada falando, ó, Excelência, afliges-me com vosso reptício abunde, né? Então ela vai trazer palavras bem carregadas aqui no juridiquês e para poder se dirigir ao ministro aqui. Então, na verdade, ela quer saber do que se trata, por que o ministro chamou ela até lá, o escritório dele, e ele vai explicar para ela toda a história, né? Que ele fez um pacto, vendeu a alma dele para ter sucesso, e agora que ele já está se aproximando ali, já está mais velho, ele está preocupado com essa situação. E aí ela fica sem entender como ela vai dar conta de fazer essa defesa e tudo mais. E aí ele explica para ela que vai ser simples, que ela vai dar conta, que ele confia nela. E aí ele acaba dando um suco para ela, e aí ela meio que morre, né? Como se ele desse um suco para ela morrer, justamente porque para ela defender ele nessa causa, ela precisava ir para o mundo celestial. Então ele meio que dá um remédio ali, dá uma coisa para ela falecer, enquanto ela está conversando, sem ela perceber. Então no final do diálogo aqui, a gente percebe isso, né? A gente percebe essa transição, que é do ministro meio que dando esse golpe aí nela, né? E aí a advogada, ela então vai, né? Ela parte para o mundo celestial a partir dessa ação aí do ministro, né? Então a gente tem aqui o fechamento desse trecho, que vai ser justamente essa parte. E ele até deseja aqui, ó. Ela vai falar com ele, ela vai cair no chão. E aí o ministro vai e fala, boa sorte, doutora, boa sorte, boa viagem. Sinto mais uma vez a presença dela, da fria, gélida, né, rapariga das sombras, né, a morte. Então ele tá visualizando que a morte se aproxima, ele estava preocupado com isso, né? E aí ele já vai e mata a advogada aqui para ela ir para o mundo celestial, né? Quando acontece essa transição aqui, a própria peça já destaca, né, que os 4 atores se revezam no papel da advogada, tá? E aí o ministro sai de cena do palco, apagam-se as luzes, tá? Então eu até coloquei destacado, ó, os 4 atores interpretam a advogada, eles fazem um revezamento. Aí no artigo 2º vai ser o quê? A primeira instância. A gente sabe que no mundo jurídico a gente tem os níveis. Quando você vai entrar com a ação, você tem a primeira instância, aí se você perde, você recorre à segunda instância. Um processo ele pode passar por várias instâncias. Aqui é uma brincadeira que a companhia de teatro fez, associando a esse mundo jurídico, né? Então ele está aqui trazendo para a gente o artigo 2º agora, que vai ser a primeira instância. Essa primeira instância vai ser justamente a advogada chegando ao primeiro local. O título da peça qual é? A advogada que viu Deus, o diabo e depois voltou para a terra. Então ela vai lá no inferno, né, tentar notificar o diabo ali para falar para ele que esse contrato, esse acordo que ele tinha feito com o seu cliente seria inválido, logo a alma dele não estaria na jogada, né? E aí ela começa essa jornada de tentar ganhar a causa do cliente dela, chegando a esse primeiro espaço. Então esse primeiro espaço aqui vai ser o mundo subterrâneo ali, né? E aí a gente tem o seguinte, quando ela chega lá, o inferno ele é colocado como um lugar extremamente burocrático, né? Ou seja, ela faz uma brincadeira, a peça faz uma brincadeira com o nosso cotidiano, quando às vezes a gente vai para uma repartição pública e tal, que é extremamente burocrático, que você vai para um espaço, vai para outro, te mandam ir para outro lugar, que você não entende o porquê, né? Às vezes para buscar uma coisinha simples. Isso acontece com ela, ela é jogada de um lado para o outro. Ó, não é aqui. Ah, não, eu queria falar com o diabo ali, intimar o diabo. Não é aqui não. Aí ela vai no outro lugar, ah, não, é aqui, mas você precisa de tal coisa. Aí ela vai lá no outro lugar, que são vários protocolos, são 3 locais, são 3 protocolos, 3 atendentes,
e ela fica sendo jogada de um lugar para o outro, o pessoal atendendo com má vontade, né? E aí ela vai dialogando com eles aqui nesse artigo 2, justamente percebendo e ficando irritada, né, com o que está acontecendo. Aqui nas falas, ela meio que faz uma brincadeira com os advogados, com o mundo jurídico, né? O próprio atendente vai fazer, né? E o que a gente tem que captar é que nesse primeiro momento, o tempo todo a peça faz uma sátira com a burocracia do inferno. Ele vai ser apresentado como um espaço muito burocrático e ela vai sendo jogada de um lado para o outro, né? Só que ela vai ficando esperta com isso e aí ela vai, né, tentar usar todo o charme ali para conseguir avançar e conseguir se livrar da situação toda. Uma coisa que é destacada no trecho aqui da peça, nas falas, é que o inferno é colocado como algo atemporal, ou seja, o tempo não corre lá, né? Isso é destacado para ela, inclusive. Ó, um dos atendentes fala para ela que lá é atemporal, não corre tempo, não tem que ter espera, o tempo não passa ali, né? Não tem dia e não tem noite, então ela não precisa se preocupar muito com isso, né? E aí a gente tem aqui o que é colocado para ela conseguir avançar aqui, ela precisa da perícia do documento, carimbo e da entrada nesse pedido. Ela passa um tempão tentando resolver essas coisas para depois descobrir, né, quando ela consegue tudo isso, ela acaba descobrindo que lá não é o local que ela deveria estar, não era lá que resolveria a situação, porque para tratar diretamente, recorrer a uma situação contra o diabo, não seria lá, teria que ser no Supremo Tribunal Celestial. E aí aqui a gente tem na peça, mais uma vez, interação com a plateia, né? Os atores, eles vão interagir com a plateia. Então ela descobre que o advogado ele vai ter o foro privilegiado e para isso só dará certo se ela subir para o Supremo Tribunal Celestial, lá no céu. Então ela vai precisar subir para o céu para isso. Só que para subir para o céu, ela precisa ter uma carteirinha, como se fosse a carteirinha da OAB, para ter direito de transitar de um mundo para o outro, de um espaço para o outro. Então aqui no outro momento da peça, que é o artigo 3º, nós teremos aqui justamente ela tentando buscar essa carteirinha. É como se ela fosse fazer um cursinho para tentar passar na prova da OAB, para conseguir passar nesse exame de ordem celestial para poder subir. E aí, quem vai ser o responsável ali, né, vai ser São Pedro, né? São Pedro é que vai ser ali o responsável por conversar com ela, explicar o que acontece, explicar como funciona a dinâmica, e ele meio que vai ser o professor, né, dessas aulas, do cursinho e tal. E aqui ele faz brincadeira com os vascaínos, ele faz brincadeira com os bacharéis em direito, ele dá uma revisão para a prova, ele faz umas brincadeiras com as faculdades particulares, ele fala do Guará, né? Ele cita Brasília, então ele vai trazer aqui algumas regiões administrativas, vai fazer uma brincadeira com o Guará. E aqui ele faz perguntas, faz um questionário lá com as pessoas que estão estudando para essa prova, para ver se passa nessa prova. E aí ela participa de todo esse processo aqui para poder então conseguir a carteirinha para subir então para o céu, para o Supremo Tribunal Celestial. E aí ela consegue, né? Só que quando chega lá, a gente tem uma primeira barreira, né? Quando ela chega lá, ela vai ter um contato com Deus e aí Deus fala para ela, né? A questão que ela não vai poder ter esse contato direto, né? Então Deus vai propor para ela um pedido, né? Uma tarefa, até mesmo para saber se ela é boa mesmo e tal. E ele estava precisando de um advogado lá e não tinha nenhum advogado lá naquele momento. Ele aproveita a presença dela para intervir lá na situação de Caim e Abel. Olha a peça fazendo o tempo todo brincadeira aqui, sátira, né? Como a gente falou no final, da questão bíblica, né? E aí a gente tem aqui, num dado momento, um fato curioso que eu vi, a peça faz uma brincadeira, né? Faz uma piada aqui que a advogada pergunta, né? Então aqui é os portões do céu? Aí Jesus vai falar para ela, sim. Aí ele traz aqui para ela, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Aí a advogada fala, que é isso, né? Fala para Jesus. E Jesus fala, é uma parábola. Isso aqui é uma brincadeira, uma associação que ele faz, né? Com a fórmula, né, da função do segundo grau, com a expressão da função do segundo grau. Eles fazem essa brincadeira aqui
Jesus faz essa brincadeira com ela, né? Que isso é uma parábola. Lembrando que função do segundo grau é um assunto que cai no primeiro ano na prova do PAS. Então veja que a peça de teatro está fazendo uma referência a um assunto que é cobrado no primeiro ano na prova, na mesma prova. Mas aí ela recebe essa demanda, né, de ter que defender ali ou entrar, intervir na situação de Caim e Abel. Então Jesus vai pedir esse favor para ela em troca de intimar o diabo, né? Ele fala, ó, se você fizer isso, eu vou intimar o diabo e você pode então seguir com a sua jornada aí. E aí ela entra nessa jornada, que aqui vai ser o artigo 5º, que aí ela vai tentar fazer essa defesa, né? Porque aqui você tem o Abel entrando em cena e aí a gente tem aqui uma situação de a história, né? Uma passagem da história de Caim e Abel que ela vai tentar defender um dos lados aqui, né? Na verdade, ela defende, né? O Caim aqui a respeito do que aconteceu, certo? E aí, o que nós temos aqui? Pelo fato do Caim ter sido expulso do Éden, ela vai tentar defendê-lo, né? Falar que ele não teve culpa da questão da morte do irmão ali e tudo mais. E aí ela vai tentar fazer essa defesa dele, né? E aí Santo Agostinho vai entrar na história, meio que vai ser o juiz ali da situação toda. Mas de qualquer maneira, ela consegue fazer a defesa, né? E mais uma vez eles buscam aqui a plateia participando. Eles vão tentar trazer a plateia para participar. Aqui a gente tem os argumentos de Caim para a defesa dele, né? Ele fala que não teve culpa, que era ciúme, que o irmão dele tinha ciúme e tudo mais, e que ele não tinha culpa e que tá tudo certo, né? A gente vai ter uma conexão aqui com o artigo 5º da Constituição, tá? Num dos argumentos da advogada, né? Que, na verdade, o que ela vai colocar aqui? É que o crime ele aconteceu em momento posterior, né? Se você não tiver uma lei para tipificar aquele crime e você tiver o fato anterior àquela lei, esse crime ele não vai ter acontecido, né? Esse crime ele não vai poder ser enquadrado naquela situação. Ela meio que usa uma brecha disso do artigo 5º com um pouco de Código Penal para tentar defender então o seu cliente, né? E aí ela acaba ganhando a causa e aí ela consegue então subir para o Supremo Tribunal Celestial para poder ter a intimação ali com o diabo para defender o seu cliente. Estamos caminhando para o final da história para resolver as questões. Mas o que acontece? Lá mais para frente da peça, você vai ter então, ela consegue intimar o diabo para participar do julgamento para tentar anular esse pacto que ele tinha feito com o cliente dela lá na Terra. E aí ela consegue essa intimação e os dois lados vão fazer as suas defesas. E ela consegue ganhar a causa para cima do diabo. Ele vai fazer a defesa, ele vai falar, o seu cliente vendeu a alma, fez o acordo comigo porque quis, usufruiu de todos os benefícios e agora você quer desfazer o acordo que eu tive com ele, né? Mas ela consegue ganhar, ela consegue vencer. E aí no final Jesus até fala para ela, né, que ela deveria ficar por lá, porque ela é uma excelente advogada, ele tinha mais causas até para ela, mais serviços para ela, mas ela fala que não, ela quer voltar para a Terra, né, para poder tocar a vida dela. Tem o filho dela, que ela deixa o filho dela lá no começo, e aí a gente tem a história praticamente aqui finalizada nesse sentido. Então ela consegue reverter o contrato, o acordo que o cliente dela tinha feito, revoga esse pacto, né, e aí ela consegue retornar. Jesus traz ela de volta para a Terra, né, faz ela viver novamente, e ela volta para a Terra e reaparece lá no escritório do ministro, do cliente dela. E aí ela conta para ele que tudo deu certo, que ela conseguiu revogar o acordo. E aí ela volta, né, para o filho dela. Volta para o aniversário do filho dela. No final a gente tem uma música tema, só que a música tema é corrigida com base no que aconteceu. Então essa é a história que nós temos. Quando a gente tem uma peça de teatro no PAS 1, PAS 2, PAS 3, vestibular da UNB, que você for ali tentar estudar, a primeira coisa é você ter uma noção da história. Aqui eu tentei resumir mais ou menos como é essa história, mas lógico, trazendo vários detalhes. O ideal é que a gente passeie, né, pela história para a gente conseguir captar a ideia. Eu não preciso decorar a fala, eu não preciso ficar decorando muita coisa. Eu preciso tentar entender a ideia, prestar atenção em alguns detalhes, estratégias utilizadas
pelo grupo teatral, no caso o grupo G7, que é daqui de Brasília. E aí, com isso, a gente consegue agora ter base para resolver algumas questões. Então, por exemplo, ó, na prova do PAS-UNB de 2020, né, como é que isso caiu? Como é que isso cai em prova? Como é que os caras cobram isso em prova? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que isso cai em prova, tá? E aí é o seguinte, aqui na prova de 2020, por exemplo, olha só como isso apareceu. Vou aqui na questão 33, ó. Questão 33. O que a prova faz? O que a prova da Universidade de Brasília faz? Ela vai pegar um pequeno trecho da fala dos personagens ali e dali ela vai fazer as perguntas, tá? Normalmente associadas à história, como eu falei. Então veja só essa questãozinha aqui que eu estou colocando para vocês aqui, ó. Ela vai trazer um pouco da história da advogada com o ministro. Ó. Se a gente observa, aqui é aquela fala inicial dela com o ministro, é aquela conversa inicial dela com o ministro. E aí vem as questões, ó. Considerando o fragmento do texto precedente e a peça da qual ele foi extraído, julgue os itens seguintes. Então o que nós temos aqui, ó? O item 33, o que ele vai trazer para a gente? Olha, presta atenção aqui para a gente perceber, ó. Nessa peça, o grupo G7 apresenta uma sátira sobre a forma como os profissionais da área jurídica se expressam, fazendo uso de termos desconhecidos por grande parte das pessoas. Pessoal, a questão está perguntando se essa peça faz uma sátira, faz uma brincadeira com o universo jurídico e se ele usa do juridiquês, se ele usa das palavras difíceis, palavras que muitos de nós não conhecemos. Isso está certo ou está errado? Se a gente for olhar aqui, ó, o próprio texto colocado pela banca tem essas palavras, ó, ele traz aqui afliges, reptício, abunde, ele traz aquelas palavras difíceis ali, ele vai trazendo palavras do juridiquês em exagero aqui, né? Então, certo, né, o item está correto, esse item está perfeito, ó. De fato, a peça ela faz uma sátira aqui, ó, ao mundo jurídico, em especial aqui, né, ao universo dos profissionais da área jurídica, certo? Porque eles se expressam muitas vezes ali ó, de termos desconhecidos por grande parte das pessoas. Está corretíssimo, tá? Então aqui eu não precisava nem saber muito sobre a peça. Eu conseguiria responder aqui as questões de boa. Conseguiria responder as questões aqui tranquilamente, tá? Bora mais uma questão aqui, ó, 34, questão 34. Ele fala bem assim, ó. No trecho apresentado, a advogada deixou o aniversário do seu filho. Ó, a advogada deixou o aniversário de seu filho para atender ao chamado do ministro, né? O que pode ser interpretado como priorização de sua profissão em detrimento de sua vida pessoal, tá? Então, a gente tem isso mesmo. Logo no início da peça, ela estava no aniversário do filho, a peça começa ali no aniversário do filho dela, ela recebe esse chamado do cliente, ela sai correndo lá para atender o cliente e deixa o filho dela. O que ela está fazendo? Está priorizando a profissão em detrimento da vida pessoal. Então, isso está correto, está perfeito. Então, esse item aqui, ó, certinho, certinho, tá? Então, olha o que a prova pergunta pra gente. Pergunta isso, tá? Então, não pergunta nada demais. A prova é muito tranquila nesse sentido, né? Ela vai trazer aqui pra gente questões, vai tangenciar mais ou menos a história, às vezes ela aprofunda um pouco mais ou não, mas aqui, ó, pelo pouco que a gente revisou da estrutura da história, já foi suficiente para matar aqui essas duas questões, né? Avançando aqui, o que nós temos? Olha só, questões 35 e 36, ó. Vamos lá na questão aqui 35. Questão 35 vai trazer para a gente aqui o seguinte, ó. A peça em tela tem várias características semelhantes ao teatro grego, tá? Então ele vai trazer para a gente aqui que essa peça ela tem características, várias características do teatro grego. Aí o que ele vai colocar? Porém, não apresenta a característica principal da antiga comédia grega, tá? Que é a forte crítica política, uma vez que nenhuma menção ou abordagem sobre o assunto é feito na peça. Pessoal, primeiro, né? A peça ela vai se tratar aqui
com certeza ela vai fazer, de certa forma, críticas reflexivas ao universo político e jurídico. Ela vai fazer isso aqui, ela vai falar, vai fazer uma sátira à burocracia do mundo jurídico, né? E vai usar uma estratégia semelhante sim ao que acontece no teatro grego. O que nós tínhamos no teatro grego, né? Nós tínhamos muitas vezes ali críticas aos governantes, uma crítica política aos governantes, a quem tinha poder na época, e aos costumes da época, né? Então, assim, isso é feito. Aí você fala, mas fora o juridiquês, ao mundo jurídico, que crítica que essa peça faz? Ela vai fazer, de certa forma, uma crítica aqui à burocracia das instituições brasileiras. Lá no protocolo, lá quando ela é jogada de um lado para o outro, de certa forma ela está dando alfinetada nessas questões das instituições, né, brasileiras. Então, o item aqui, ó, ele está errado. Por que ele está errado? Porque ele fala que a peça ela traz várias características ao teatro grego, mas ela não traz a principal, que é a crítica política. Na verdade, ela traz sim a crítica política, tá? A gente pode entender essas alfinetadas que a peça dá o tempo inteiro a uma crítica política, política no sentido amplo, tá? Então, por isso que esse item está errado. Ela faz sim a crítica política. Ela traz sim uma marca muito forte do teatro grego, tá bom? Então, vamos lá. Veja que a prova aqui tentou conectar um pouco com o que é o teatro grego. Aqui sim o candidato precisava ter uma noção das características do teatro grego, tá? 36, olha só. O texto é construído de maneira a fazer o espectador comparar a história fictícia com a realidade brasileira, tá? Então, o texto é construído de maneira a fazer o espectador comparar a história fictícia com a realidade brasileira. É isso mesmo, tá? Aquela peça ela vai fazer com que a gente reconheça situações do nosso dia a dia, da realidade brasileira. No entanto, ela cita coisas associadas ao Brasil, Supremo Tribunal Celestial, referência ao Supremo Tribunal Federal. Ela vai falar do Guará, lá vai ter uma referência clara ali ao exame de ordem da OAB, a carteirinha da OAB, as instâncias. Então ela vai trazer o tempo todo conexões com o que de fato acontece com a nossa realidade, com a realidade brasileira. Lá no início, no início, lá na síntese da história, lá é dito, né, que eles foram buscar conviver, entrevistar ex-ministros, advogados e tudo mais, para coletar essas informações para trazer aqui para o texto. Então esse item aqui, ó, está correto. Item correto, correto. Então beleza, ó, fizemos aqui 4 questões da prova de 2020, tá? Temos mais questões? Temos, com certeza. Nós temos aí a prova de 2019. Deixa eu colocar aqui na tela a prova de 2019 para a gente entender de que maneira os caras cobraram as questões sobre essa peça de teatro lá na prova do PAS UNB. Tá? Então vejam que não tem nada de muito extraordinário na cobrança da prova, não. Se você tiver uma noção básica da peça, você vai conseguir acertar muitas questões. Você vai conseguir tirar de letra ali as questões de prova. Claro que a prova às vezes pode trazer uma questãozinha ou outra, né, mais complexa, mas no geral, vocês vão perceber que as questões aqui costumam ser questões tranquilas mesmo, tá? Então, vamos lá. Prova de 2019. Prova de 2019, o que nós temos aqui? Nós vamos aqui nas questões 47. Já separei aqui a questão 47. Deixa eu subir aqui para a questão 47. Questão 47. Veja, essa peça caiu de novo lá na prova de 2019. De que maneira? Eles trouxeram mais uma vez um diálogo entre, no caso aqui, um diálogo da advogada com um atendente. A gente sabe que aqui, ó, quando a gente se refere aos atendentes, são os atendentes lá do inferno, né? São 3 atendentes que ficam jogando ela de um lado para o outro. Você tem aqui um diálogo dela com os atendentes, e aqui você tem a cópia mesmo do trecho lá do roteiro, né? E aí ele até fala, você tem um trecho aqui explicando o que acontece em cena, né? Lá no roteiro a gente tem muito isso. E aí ele fala aqui dos blackouts, né?
Então pode-se utilizar a estética de se ficar esperando e passar a ação da plateia ou dar blackouts para indicar a passagem de tempo, que somente volta a andar quando a plateia já está exausta de esperar. Aqui é um trecho, né, que ele está falando, né? O atendente 1 coloca um relógio na mesa e sai de cena. A princípio, os segundos se passam normalmente. De repente, começa a andar mais lentos até quase pararem. Aí ele está dizendo, né, que pode-se utilizar a estética de se ficar esperando e passar a ação para a plateia ou dar blackouts para indicar a passagem do tempo. Os blackouts ali, pessoal, fechar e abrir da cortina, né? São os blackouts ali. E aí o que nós temos? O que eles cobraram aqui? Item 47, ele fala bem assim: os recursos teatrais permitem que o tempo dramático ou da ficção seja maior ou igual, né? Maior, igual ou menor que o tempo cênico. O que ele está falando aqui pra gente? Ele está trazendo duas teorias aqui pra gente. Na verdade, eu posso até fazer a leitura como sendo três, né? Ele está falando aqui do tempo dramático, que é o tempo cênico, o tempo ali do teatro, né? Nós temos três maneiras de olhar o tempo no teatro. A gente tem o tempo real, que é o tempo de apresentação, que é a duração. Então aqui, ó, a gente tem, ó, o tempo aqui, ó, real, que aqui seria a duração da peça, Nós temos aqui o tempo dramático, que é quando acontecem os fatos narrados. Então, lá em 1900 e não sei quanto, quando a história deixa claro em que época se passa a história, isso aqui é o tempo dramático, tá? Dramático. Então, beleza, isso aqui vai ser o tempo dramático, que é o tempo em que a história acontece, em que os fatos são narrados. É a época em que os fatos são narrados. E a gente tem o tempo aqui, ó, nós temos a outra unidade de tempo aqui, que é o tempo da escrita. O tempo da escrita aqui vai ser quando a obra foi produzida. Ela foi produzida quando? Então, esses são os três tempos que nós temos no teatro, né? O tempo dramático aqui, o tempo cênico, ele se desdobra nessas três nuances aqui. Aí, a questão está falando, os recursos teatrais permitem com que o tempo dramático, que é o tempo da cena, onde acontecem os fatos narrados, né? Ou da ficção, inclusive não só o tempo, a época, como o tempo mesmo de relógio, tá? Sejam maior, igual ou menor que o tempo cênico, tá? Então o que acontece aqui, pessoal? O teatro, ele possibilita isso mesmo. A peça dura, sei lá, 1 hora, mas na trama, na história, às vezes você tem uma situação que demora 1 minuto, 2 minutos, 10 anos. A gente pode ter lá, por exemplo, uma cortina, uma situação acontecendo, a cortina fecha, quando abre, no momento anterior você tinha o personagem criança, abriu, fechou a cortina, você tem o personagem adulto. Em questão de 1 minuto, abriu e fechou a cortina, se passaram, sei lá, 20 anos. Então o espaço dramático, o espaço cênico, ele não tem a mesma velocidade do tempo real, né? Então ele pode ser muito maior, menor ou ter o mesmo tempo. Então o teatro possibilita isso, brincar com o tempo. E quando se brinca com o tempo lá dentro, a gente está brincando com o tempo dramático, tá? Com o tempo onde os fatos são narrados, né? Com o tempo cênico ali, tá? E aí é isso que ele traz pra gente, ó. É isso que ele traz pra gente. Ó, os recursos teatrais permitem que o tempo dramático ou da ficção, né? O tempo fictício ali, seja maior, igual ou menor que o tempo cênico, né? Que é o tempo ali dos acontecimentos, tá? Do tempo ali que se passa do início ao final da peça. Então o item está correto, tá? Ele fez uma reflexão sobre essa possibilidade que o teatro permite. E aí, quando a gente vai para o item 48, ele vai explorar não o tempo, ele vai explorar o espaço cênico, o espaço teatral. Então o que ele vai trazer aqui pra gente, ó? Ele vai falar bem assim, ó, no espaço, no teatro, né? No teatro, ele vai trazer aqui, ó, no teatro, os blackouts têm a função exclusiva. Então ele está dizendo que os blackouts, abrir e fechar da cortina, né? Escurecer tudo, clarear, tem um cenário novo, tem um tempo novo. No teatro, os blackouts têm a função exclusiva
de auxiliar na passagem do tempo da ficção. O que acontece, pessoal? Esse abrir e fechar, esse apagar das luzes, ele tem a função exclusiva de auxiliar na passagem do tempo? Será que é só isso? Só para isso que serve? Auxiliar na passagem do tempo? Tá? Claro que não, né? Esse exclusivo aqui, ele vai estar errado. O espaço cênico, a gente tem a possibilidade ali, no espaço cênico e com o uso dos blackouts ali, a gente pode fazer uso desse blackout não só para passar o tempo. Ah, era criança, fechou as cortinas quando abriu, já era adulto. Abriu e fechou a cortina já em outra época, um ano depois, 2 meses depois. Abriu e fechou a cortina, troca de cenário. Então eu posso usar esse abrir e fechar de cortinas para trocar o cenário. Eu tenho uma cena com um grupo de personagens, eu fecho a cortina, abro, são outros personagens. Pode ser na casa de uma pessoa, aí quando abre a cortina, está na casa de outro. Ah, está no trabalho do personagem, quando fecha a cortina e abre, está na casa dele. Então, o blackout ele serve para a gente fazer a troca de tempo, a passagem do tempo, mas ele também serve para fazer a troca de cenário, passagem de um lugar para o outro, de um ato para outro, de um momento para outro da história. Então não é exclusivo de auxiliar na passagem do tempo. Veja como ele coloca aqui de uma maneira assim impositiva, né? Como se fosse isso, como se fosse obrigatório isso aqui. Então esse é o grande lance, ó. A gente tem que prestar atenção nessas palavras. Ele colocou aqui esse exclusivo. Esse exclusivo é que complicou a situação, né? Porque não é uma finalidade exclusiva do blackout, não é só isso. Não é só para isso que serve o blackout, tá? Ele pode servir para outras coisas também. Não é exclusivo. Então essas foram as duas questões que foram cobradas na prova de 2019. Agora, nós temos aqui questões da prova de 2018 também. Vocês vão perceber que desde a primeira edição dessa matriz, essa obra vem sendo cobrada. É uma das mais cobradas e é uma obra que possibilita para a gente aí fazer uma revisão muito boa, porque são questões, muitas questões, e são questões que vão te dar um direcionamento e uma noção de como isso cai em prova, de como isso cai na prova da UNB, tá bom? Então, vamos lá, questão aqui, vamos lá para a questão, para a prova, aliás, questão não, para a prova de 2018, começa lá na questão 30. Então aqui, ó, lá na prova, mais uma vez, o que eles trouxeram? Um trechinho da peça. Eles trouxeram aqui, ó, um trecho da peça, uma conversa aqui, ó, aquele diálogo inicial, ó, da advogada com o ministro, com o seu cliente. E aí, eles trazem um trecho até longo aqui, ó, da peça. E aí, mais para baixo, nós temos as questões, tá? Questão número 30. Vamos ver o que eles estão falando aqui nessa questão número 30, para a gente, então, responder aqui e verificar se está certo ou se está errado. Então, vamos lá. Questão número 30. O que ele traz para a gente? Ele fala bem assim, ó, no trecho apresentado, o grupo G7 sugere características da personagem advogada a partir dos formalismos de tratamento e jargões jurídicos protocolares a que ela recorre. Então ele está querendo dizer assim, que a peça, o grupo G7, sugere características da personagem advogada a partir dos formalismos de tratamento, ou seja, a gente reconhece que é uma advogada, principalmente, por conta do juridiquês que ela está falando, aquelas palavras difíceis, aquelas palavras do universo jurídico, os jargões jurídicos, os pronomes de tratamento, né, que ela fala lá para o ministro, né, excelência, né, posso ajudá-lo, então assim, ela capricha ali no juridiquês, no formalismo, naquela linguagem muito formal, característica do mundo jurídico. E a peça, ela traz isso, né? A advogada, ela é o tempo todo muito formal. Então o item está correto, né? A peça realmente traz a advogada dessa maneira, né? Com esse juridiquês, né? Com esses jargões jurídicos protocolares que ela faz o uso toda hora. 30, então, certo. Questão certa. Item 31. Pode-se caracterizar-se como uma comédia que suscita reflexões. Por caracterizar-se como uma comédia
que suscita reflexões políticas e sociais. A obra em tela é uma exceção ao fato de que, historicamente no teatro, a comédia possui a função exclusiva de entretenimento da plateia por meio do humor. Olha a palavra exclusiva de novo. Olha a palavra exclusiva, a banca trazendo a palavra exclusiva para tentar nos enganar aqui de novo, ó. E aí a gente sempre que perceber as palavras assim diferentes, a gente tem que já ficar de olho, ó. Ele falou aqui, ó, exclusiva, né? Exclusiva. A gente tem essa função exclusiva? O teatro só serve para entretenimento e humor? É isso? Apesar dessa peça trazer reflexão política e social, ela é uma exceção no teatro, porque o teatro historicamente só serviu para dar risada? Claro que não, né, pessoal? O teatro, em vários momentos, inclusive no próprio teatro grego, que eu já falei da outra questão, o teatro servia como reflexão. O teatro servia para aprendizagem, né? Tinha uma pegada didática. O teatro, até no Brasil, quando ele nasce aqui por meio dos jesuítas, né, eles tentam ali fazer aquela catequização ali dos povos indígenas, dos povos originários, muitas vezes eles recorreram ao teatro por conta da dificuldade da barreira da língua, né? Já que eles não conseguiam ali, pela barreira da língua, eles usavam a peça para poder fazer esse processo de catequização, né? de diálogo, de entender, de alinhamento dos conceitos, dos valores e tudo mais. Então, não é só... O teatro ele não tem essa finalidade só. Nós temos o teatro dramático, né? Nós temos o teatro realista, que vai nos ensinar e vai trazer a realidade como ela é. Então, não é essa finalidade do teatro, ela não é exclusiva aqui apenas de entretenimento da plateia. Isso está errado, tá? Não é exclusiva de entreter a plateia, tá? Com humor. Não é bem assim, não. É isso, mas tem muito mais coisas, vai muito mais além. Então o item aqui, ó, está errado, tá bom? 31, errado. Item 32, vamos lá. Olha só. Na obra em questão, a personagem principal, em sua defesa sobrenatural, transita entre a terra, o inferno e o céu. Os artifícios textuais são organizados de forma a auxiliar no sentido do todo. No entanto, é na ação dos personagens no tempo e no espaço da cena que a plenitude do evento teatral ocorre, tá? Pessoal, item aparentemente correto, né? Assim, não falou nenhuma besteira, né? Ó, na obra em questão, a personagem principal, em sua defesa sobrenatural, transita, né, entre a terra, o céu e o inferno. Os artifícios textuais são organizados de forma a auxiliar no sentido do todo. No entanto, é na ação dos personagens, no tempo e no espaço da cena, que a plenitude do evento teatral ocorre. Ok. Só que a gente tem um problema nessa questão. Qual que é o problema dessa questão? Essa questão foi anulada. E por quê, pessoal? Por conta disso aqui, ó. Esse em sua defesa dá a ideia assim, a defesa da advogado, a defesa dela para com o cliente dela. Isso ficou talvez um pouco ambíguo e algumas pessoas entraram com recurso e esse item ele foi anulado. Conseguiram anular esse item aqui, tá? O gabarito inicial era certo, mas ele acabou sendo anulado. O item foi anulado, então todo mundo perdeu essa questão aqui, tá? Mas, assim, num primeiro momento estaria correto, né? Não falou nada de nenhuma besteira ali, beleza? Então essa aqui foi a última questão que a gente tinha preparado aí para vocês, né? Essa questãozinha aqui, então, fecha aí mais ou menos 10 questões a respeito dessa peça, justamente para vocês entenderem a lógica, a dinâmica, perceberem como resolver as questões em prova e vocês perceberem que a prova não tem nada de complicada, né? A gente consegue se preparar com tranquilidade. As inscrições ainda, ó, nesse momento que eu estou gravando aqui o vídeo aqui, a gente está tendo esse encontro aqui, a inscrição está longe ainda, né? A inscrição vai, sei lá, para setembro, outubro e a prova em dezembro. Então até lá, ó, a gente está ainda distante aqui ainda, a gente consegue revisar com tranquilidade. Mas fazer as questões é fundamental para a gente perceber como resolver, como analisar, de que maneira a banca tenta trazer a pegada, tá? E é isso, né? O encontro de hoje foi isso. Nosso segundo encontro de resolução de questões.
A galera que está aqui nas minhas 4 telas aqui, cada um, né, em grupos diferentes aqui, obrigado pela presença de vocês. Nos vemos aí no próximo encontro. São encontros quinzenais de preparação para a prova da Universidade de Brasília, tá? E aí eu vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula o material do encontro de hoje, tá? Então nos vemos no próximo encontro, daqui 2 semanas, resolvendo mais questões aqui com vocês a respeito, então, das questões aí das provas anteriores, analisando as obras e mostrando que a prova você vai conseguir chegar para gabaritar. Beleza, beleza, beleza? Então, tamo junto aí. Valeu, valeu. Até o próximo encontro. Bom final de semana aí. Tchau, tchau.